Quando duas pessoas do conselho tutelar bateram na minha porta dizendo que meu filho estava em risco, eu soube na hora quem tinha feito a denúncia. Mas o que minha cunhada não imaginava é que aquela ligação destruiria a própria vida dela. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos. Moro em uma cidade de médio porte e sou pai solo do Gabriel, meu filho de 9 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista quando tinha apenas 3. Desde o dia em que ouvi aquele diagnóstico pela primeira vez, minha vida deixou de ser sobre mim. Tudo passou a girar em torno de rotinas, terapias, adaptações, previsibilidade e, principalmente, proteção. Não apenas proteção contra o mundo lá fora, mas contra pessoas que deveriam ser seguras, a própria família. Gabriel é um menino sensível, inteligente e extremamente observador. Ele fala pouco, mas entende muito mais do que as pessoas imaginam. Tem fascinação por mapas, trens e padrões geométricos. Passa horas desenhando cidades imaginárias, com ruas perfeitamente alinhadas e nomes inventados. Ele não é agressivo. Nunca foi. Não quebra coisas. Não grita com as pessoas. O maior problema do meu filho é não se encaixar no molde de criança que algumas pessoas acham aceitável. E foi exatamente aí que começou o problema com a minha cunhada, Paula. Paula é casada com minha irmã mais velha. Sempre foi do tipo que se acha superior, mesmo sem grandes conquistas. Vive de aparência, de opinião forte, de frases prontas. Gosta de bancar a pessoa realista, quando na verdade só é cruel e impaciente. Desde o diagnóstico do Gabriel, ela passou a tratar meu filho como um incômodo. No começo eram comentários leves, disfarçados de preocupação. Ele ainda não fala direito. Já pensou em colocar numa escola especial? Isso não é falta de limite. Eu respirava fundo e respondia com calma. Tentava explicar. Tentava educar. Mas com o tempo, os comentários foram ficando mais diretos. Criança assim dá muito trabalho. Vocês vivem em função disso. Eu não teria paciência. Minha irmã, infelizmente, sempre foi omissa. Nunca concordava abertamente com a Paula, mas também nunca a confrontava. Preferia mudar de assunto, rir de nervoso, fingir que não ouviu. Eu engolia tudo. Engolia porque era família. Engolia porque não queria criar conflito. Engolia porque acreditava que, no fundo, elas aprenderiam. Eu estava errado. A situação piorou quando comecei a recusar alguns convites. Festas grandes, churrascos barulhentos, ambientes imprevisíveis. Não porque o Gabriel não podia ir, mas porque eu sabia o quanto aquilo drenava ele. Cada recusa era vista como exagero. Ele precisa se acostumar. Você protege demais. O mundo não vai se adaptar a ele. Eu sabia disso. O mundo não vai se adaptar. Mas enquanto eu for o pai dele, eu vou. O estupim veio no aniversário da minha mãe. Minha mãe sempre foi carinhosa com o Gabriel. Não entendia completamente o autismo, mas tentava. Fazia questão de adaptar as coisas, abaixar o volume da música, deixar um quarto tranquilo, perguntar o que ele gostava de comer. Quando ela insistiu que fossemos, eu aceitei. Achei que seria seguro. Antes de sair de casa, fiz o ritual de sempre. Sentei com o Gabriel no sofá, olho no olho. Filho, hoje vai ter bastante gente. Pode ter barulho, música. Se ficar difícil, você me avisa, tá bom? Ele assentiu. Sério, segurando seu boneco preferido. Eu posso desenhar? Pode. E se quiser ir embora, a gente vai na hora. No caminho, ele parecia tranquilo. Contava carros vermelhos pela janela, uma das manias que o ajudavam a se regular. Quando chegamos, a casa já estava cheia. Música alta. Conversas sobrepostas. Cheiro forte de comida. O corpo do Gabriel ficou rígido por um segundo, mas ele colocou os abafadores de ouvido e respirou fundo, como aprendeu na terapia. Aquilo me encheu de orgulho. Ele se sentou num canto da sala, abriu o caderno e começou a desenhar. Não incomodava ninguém. Não chamava atenção. Até que a Paula decidiu que não gostava daquilo. Ela estava no centro da sala, taça de vinho na mão, rindo alto. Em determinado momento, apontou discretamente com o queixo na direção do Gabriel e disse para alguém: "Eu não sei como você aguenta viver assim." A frase foi baixa, mas eu ouvi.
Meu estômago revirou. A pessoa com quem ela falava ficou visivelmente desconfortável. Tentou mudar de assunto. Mas Paula continuou. Essas crianças sugam toda a energia do ambiente. A festa fica pesada. Algumas pessoas ouviram. Outras fingiram não ouvir. Olhei para o Gabriel. Ele não entendia as palavras, mas entendia o clima. Parou de desenhar. Apertou o boneco com força. Minha irmã percebeu e se aproximou. Paula, para com isso, sussurrou. Eu só tô sendo sincera. Ela respondeu, sem baixar a voz. Eu já estava tenso, mas ainda tentava manter o controle. Até que minha mãe pediu silêncio para cantar parabéns. Palmas. Música alta. Gente gritando. O Gabriel se encolheu. As mãos começaram a tremer. Ele respirava rápido demais. Me abaixei imediatamente. Filho, tá tudo bem. Respira comigo. Mas antes que eu conseguisse tirá-lo dali, Paula falou alto, rindo. Tá vendo? Nem consegue ficar quieto 5 minutos. Depois não sabem por que ninguém quer essas crianças por perto. O silêncio foi absoluto. Gabriel começou a chorar. Não foi escandaloso. Foi um choro baixo, quebrado, de quem não entende por que está sendo atacado. Ele tapava os ouvidos, balançando o corpo para frente e para trás. Meu coração se partiu ali. Chega, eu disse, me levantando. A gente vai embora. Paula deu de ombros. Melhor mesmo. Tem lugar que não é apropriado para esse tipo de situação. Peguei a mochila, o caderno, abracei meu filho. Enquanto saíamos, ouvi cochichos. É complicado mesmo. Criança especial dá trabalho. Ela só falou a verdade. No carro, Gabriel chorava compulsivamente. Papai, eu fiz coisa errada. Ele perguntou, entre soluços. Aquilo me destruiu. Não, meu amor. Você não fez nada errado. Nada. Demorou quase meia hora até ele se acalmar. Chegamos em casa exaustos, emocionalmente drenados. Naquela noite, sentei no chão do quarto dele até ele dormir, segurando sua mão. Eu achava que aquilo tinha sido pior. Eu estava completamente errado. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Ainda estava escuro quando ouvi o Gabriel se mexendo no quarto. Ele sempre acordava cedo depois de dias emocionalmente pesados. Fui até lá e o encontrei sentado na cama, abraçando o boneco, os olhos inchados. Papai, a gente vai naquela casa de novo hoje? Ele perguntou, com a voz baixa. Meu peito apertou. Não, filho, não vamos. Fica tranquilo. Ele respirou aliviado, deitou novamente e fechou os olhos. Fiquei ali alguns minutos, observando ele dormir. Pensava na festa, nas palavras da Paula, nos olhares das pessoas. Eu me sentia derrotado, cansado, com raiva por não ter feito mais. Levantei, fiz café, tentei organizar a cabeça. Repetia para mim mesmo que aquilo tinha acabado, que o pior já tinha passado. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Não era o horário de ninguém que eu conhecia. Nenhum vizinho costumava aparecer cedo assim. Olhei pelo olho mágico e vi 2 pessoas paradas no portão. Uma mulher e um homem, ambos com pastas nas mãos. Abri a porta com cautela. Bom dia. O senhor Rafael? Sou eu. A mulher mostrou um crachá. Nós somos do Conselho Tutelar. Podemos conversar. Meu corpo gelou da cabeça aos pés. Por um segundo, pensei que fosse algum engano. Alguma fiscalização aleatória. Mas o olhar sério deles dizia o contrário. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Recebemos uma denúncia envolvendo seu filho. Precisamos verificar a situação. Senti minhas pernas ficarem fracas. Que tipo de denúncia? Ela respirou fundo antes de responder. Denúncia de negligência, senhor Rafael. E de possível abuso emocional. O mundo ficou distante. Minha audição parecia abafada, como se eu estivesse debaixo d'água. Isso é um absurdo, eu disse. Meu filho nunca sofreu nada disso. Entendemos sua reação, o homem falou. Mas precisamos seguir o protocolo. Abri o portão e os deixei entrar. Enquanto caminhavam pela sala, eu pensava em quem poderia ter feito aquilo. Não demorou nem 5 segundos para o nome surgir na minha cabeça. Paula.
A denúncia falava exatamente as palavras que ela usava. Negligência. Ambiente inadequado. Pai despreparado. Eles pediram para ver o Gabriel. Ele ainda está dormindo, expliquei. Teve um dia difícil ontem. Podemos falar com ele depois. A mulher respondeu. Primeiro precisamos entender a rotina. Sentamos à mesa da cozinha. Eles começaram a fazer perguntas. Rotina alimentar. Escola. Terapias. Quem cuida? Se ele fica sozinho. Se já houve episódios de agressividade. Eu respondia tudo com calma, mas por dentro estava em pânico. Temos aqui a informação de que ele frequenta ambientes barulhentos sem preparo, disse o homem, lendo algo na pasta. Isso não é verdade, respondi imediatamente. Eu sempre preparo meu filho. Inclusive ontem, saímos justamente porque ele estava sobrecarregado. Ontem? A mulher perguntou. O que aconteceu ontem? Respirei fundo e contei tudo. A festa. Os comentários. A humilhação pública. O colapso do Gabriel. Enquanto eu falava, percebia as expressões deles mudarem. Não de desconfiança, mas de atenção real. O senhor sabe quem fez a denúncia? Perguntei. Finalmente. A mulher trocou um olhar rápido com o colega. Pelo procedimento, não deveríamos revelar. Mas como envolve conflito familiar, o nome consta no relatório. Ela virou a pasta para mim. Lá estava. Paula S. Não senti surpresa. Senti uma mistura de ódio e traição. Ela não só humilhou meu filho. Ela tentou tirá-lo de mim. Isso é perseguição, eu disse, com a voz trêmula. Ela odeia meu filho. Nós vamos investigar. O homem respondeu. Mas preciso ser honesto. Quando a denúncia formal, precisamos acompanhar por um período. Acompanhar como? Visitas. Relatórios. Avaliações. Minha cabeça girava. Meu filho corre risco? Perguntei, com medo real. A mulher foi direta. Se não encontrarmos nada, não. Mas precisamos verificar tudo. Depois de quase uma hora, eles foram embora. Antes de sair, a mulher disse algo que não esqueço até hoje. Senhor Rafael, o senhor parece um pai extremamente presente. Mas agora é importante que o senhor se proteja. Fechei a porta e desabei. Sentei no chão da sala e chorei em silêncio. Não de tristeza apenas. De raiva. Quando o Gabriel acordou, encontrou o pai com os olhos vermelhos. Papai, você tá doente. Engoli o choro. Não, filho. Só tô cansado. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Até aquele momento, eu tinha sido paciente, educado, tolerante. Naquele dia, eu decidi que ninguém mais pisaria no meu filho. E se a Paula queria guerra, ela teria. 2 dias depois da visita do conselho tutelar, meu celular vibrou enquanto eu preparava o café da manhã do Gabriel. Ele estava sentado à mesa, organizando os cereais por cor antes de comer, completamente alheio ao terremoto que estava acontecendo ao redor dele. Aquela normalidade frágil me dava forças, e ao mesmo tempo, me deixava com mais medo. Peguei o celular. Mensagem da minha irmã. A gente precisa conversar. A Paula está muito mal depois de tudo. Senti um aperto no estômago. Respondi curto. Depois de tudo o quê? A resposta veio rápido demais. Ela está sendo acusada injustamente. Você sabe que ela só quis ajudar. Meu sangue ferveu. Ajuda. Era assim que estavam chamando uma denúncia falsa ao conselho tutelar. Respirei fundo antes de responder. Não queria discutir por mensagem, mas também não podia fingir que nada tinha acontecido. Ela tentou tirar meu filho de mim. Demorou alguns minutos até a resposta chegar. Rafael, você está exagerando. Ninguém quer tirar o Gabriel de você. Mas você precisa entender que, e nem todo mundo sabe lidar com isso. Isso. Meu filho virou isso. Guardei o celular, sem responder. Não queria que o Gabriel me visse alterado. Sorri para ele, ajudei a colocar a mochila e o levei para a escola. No caminho, ele perguntou: Papai, aquelas pessoas vão voltar aqui? Segurei o volante com mais força do que precisava. Talvez, respondi com honestidade. Mas tá tudo bem. O papai tá cuidando de tudo. Ele assentiu, mas eu vi o medo nos olhos dele. Na escola, conversei rapidamente com a coordenadora.
Expliquei a situação. Ela ficou chocada. O Gabriel é uma das crianças mais bem acompanhadas que temos. Ela disse. Se precisar de qualquer declaração, a escola ajuda. Aquilo foi um alívio. Na volta para casa, comecei a pensar de forma prática. Eu precisava me proteger. Não bastava estar certo. Eu precisava provar. Organizei uma pasta. Laudos médicos. Relatórios da terapeuta ocupacional. Acompanhamento psicológico. Declarações da escola. Cada documento era uma camada de proteção ao redor do meu filho. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. Era minha mãe. Filho, a Paula veio aqui hoje. Ela começou, com a voz hesitante. Meu corpo inteiro ficou tenso. Veio fazer o quê? Chorar? Ela respondeu. Disse que está sendo tratada como uma vilã. Fechei os olhos. Mãe, ela denunciou o Gabriel. Eu sei. Minha mãe suspirou. Mas ela disse que ficou preocupada depois da festa. Que achou que você não estava conseguindo lidar. E a senhora acreditou? Houve um silêncio longo demais. Eu não sei o que pensar. Aquilo doeu mais do que a denúncia. Mãe, o conselho tutelar bateu na minha porta. Meu filho acordou assustado. Ele acha que fez algo errado. Isso não é preocupação. Isso é crueldade. Minha mãe começou a chorar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Então, por que ninguém a confronta? Perguntei. Por que todo mundo fica passando pano? Ela não respondeu. No dia seguinte, as visitas começaram. Uma assistente social foi até a escola. Conversou com professores. Observou o Gabriel em sala de aula. Ele estava calmo, concentrado, fazendo uma atividade de mapas. Ele parece muito seguro aqui. Ela comentou comigo depois. Por que ele é? Respondi. No terceiro dia, foi a vez da terapeuta. Em todos esses anos, nunca vi negligência nenhuma. Ela disse, sem hesitar. Pelo contrário, o Rafael é um pai extremamente dedicado. Cada pessoa que falava reforçava algo que eu já sabia, mas precisava ouvir. Eu não estava errado. Enquanto isso, a pressão da família aumentava. Mensagens indiretas em grupos. Silêncio de quem antes ligava. Comentários do tipo isso podia ter sido resolvido em casa. Eu estava sendo tratado como problema. Até que recebi uma ligação inesperada. Senhor Rafael, aqui é a assistente social responsável pelo caso. Meu coração acelerou. Sim, precisamos conversar pessoalmente. Amanhã, às 9. Pode ser? Pode. Passei a noite em claro. 1000 cenários passavam pela minha cabeça. Mesmo sabendo que estava certo, o medo nunca desaparece quando se trata do seu filho. Na manhã seguinte, sentei diante dela com a pasta organizada. Ela ouviu tudo com atenção. Leu os documentos. Anotou. No final, fechou a pasta devagar e disse: Senhor Rafael, preciso lhe informar algo importante. Meu corpo inteiro travou. A denúncia apresenta inconsistências graves. E isso pode caracterizar denúncia falsa. Meu coração disparou. O que isso significa? Significa que quem denunciou pode responder por isso. Pela primeira vez desde aquele domingo, senti algo diferente de medo. Senti esperança. Quando a assistente social terminou de falar, fiquei alguns segundos em silêncio. Ela havia sido cuidadosa nas palavras, profissional até o último segundo. Mas a mensagem era clara. Aquela denúncia não só não tinha fundamento, como agora estava se voltando contra quem a fez. O senhor quer seguir com isso? Ela perguntou, apoiando as mãos sobre a mesa. Olhei para a pasta à minha frente. Cada documento ali representava uma noite mal dormida, uma consulta, uma luta silenciosa para garantir ao meu filho o mínimo de dignidade. O que acontece se eu não quiser? Perguntei. Ela respirou fundo. O caso é arquivado, e a denunciante recebe apenas uma orientação. Nada além disso. Imaginei a Paula, recebendo um aviso leve, voltando para casa com a sensação de que podia repetir aquilo quando quisesse. E se eu quiser seguir? Perguntei. O conselho comunica formalmente que houve indícios de denúncia falsa. Dependendo do caso, isso pode gerar consequências administrativas e até judiciais. Minha mente voltou à imagem do Gabriel, chorando no carro. Eu fiz coisa errada.
A resposta veio sozinha. Eu quero seguir. Ela assentiu. Entendo. Vou registrar sua decisão. Assinei alguns documentos. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de determinação. Quando cheguei em casa, o Gabriel estava sentado no chão da sala, montando um quebra-cabeça. Me olhou e sorriu. Papai, olha, falta só uma peça. Sentei ao lado dele e ajudei a encaixar a última. Ficou perfeito, eu disse. Naquele momento, entendi algo importante. Proteger meu filho não era só acolher. Era também enfrentar. Naquela mesma noite, minha irmã me ligou. Rafael, você enlouqueceu? Ela disse, sem sequer cumprimentar. Boa noite para você também. A Paula recebeu uma ligação do conselho. Você denunciou ela? Eu não denunciei ninguém, respondi. Eu só contei a verdade. Você sabe o que isso pode causar? Ela insistiu. Ela pode perder o emprego. E você sabe que ela tentou causar ao meu filho. Silêncio. Ela só estava preocupada. Minha irmã repetiu, como um disco quebrado. Não, eu respondi. Ela estava incomodada. A conversa terminou ali. Nos dias seguintes, a situação começou a se espalhar. Paula trabalhava em uma escola particular como auxiliar administrativa. A investigação chegou até lá. Pediram esclarecimentos. Analisaram o histórico. E então veio o detalhe que ela não esperava. Descobriram que não era a primeira vez. Havia registros internos de comentários inadequados sobre crianças neurodivergentes. Reclamações antigas, nunca formalizadas. A denúncia falsa foi o empurrão que faltava. Na sexta-feira, recebi uma mensagem curta da minha irmã. Ela foi afastada. Não senti alegria. Senti alívio. Mas a queda não parou aí. Algumas pessoas da família finalmente começaram a falar. A mesma prima da festa me ligou. Eu ouvi o que ela disse naquele dia, confessou. Me arrependi de não ter falado nada. Outros começaram a se afastar dela. Então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta. Não era do conselho. Era da Paula. Uma carta longa, escrita à mão. Ela dizia que nunca quis machucar o Gabriel, que estava confusa, que só queria o bem da família, que estava sendo injustiçada. Li tudo em silêncio. No final, havia uma frase que me fez fechar os olhos. Espero que você saiba perdoar. Amarrotei a carta. Perdão não apaga consequências. Na semana seguinte, o Conselho Tutelar encerrou oficialmente o caso. Laudo final. Nenhum indício de negligência ou abuso. Antes de sair da última reunião, a assistente social me disse: seu filho está seguro. E isso é mérito seu. Saí dali mais leve do que entrei. Em casa, preparei o jantar favorito do Gabriel. Ele percebeu que eu estava diferente. Papai, a gente tá em perigo. Ele perguntou, sério. Ajoelhei na frente dele. Não, meu amor. Não estamos. Nunca estivemos. Ele sorriu. Então tá tudo bem. Estava. Mas ainda faltava algo. Um encerramento definitivo. Eu não esperava encontrar a Paula tão cedo. Na verdade, eu vinha evitando qualquer contato com a família desde que tudo aconteceu. Não por medo, mas por exaustão. Cada conversa parecia exigir que eu explicasse o óbvio. Que meu filho não era um problema. Que eu não era um pai negligente. Que ninguém tinha o direito de brincar com a vida de uma criança. Mas o destino decidiu que o confronto precisava acontecer. Era uma quarta-feira à tarde. Eu tinha acabado de buscar o Gabriel na terapia ocupacional e paramos no mercado do bairro para comprar pão e algumas frutas. Ele estava de bom humor, falando animado sobre um trem que tinha visto num vídeo. Papai, sabia que o trem-bala do Japão anda mais rápido que um carro de corrida? Eu acredito, respondi sorrindo. Foi quando vi a Paula no corredor dos produtos de limpeza. Ela parecia diferente, menos confiante, olheiras profundas, rosto tenso. Por um segundo, pensei em virar o carrinho e ir embora. Proteger o Gabriel sempre foi minha prioridade. Mas ela me viu e veio na nossa direção. Rafael, ela disse, com a voz baixa. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Paula, respondi seco. O Gabriel percebeu a tensão imediatamente. Segurou minha mão com força. Papai, quem é?
A pergunta foi como um golpe no estômago. Uma pessoa que a gente conhece? Respondi, tentando manter a calma. Paula se abaixou levemente, tentando parecer amigável. Oi, Gabriel. Ele não respondeu. Apenas se virou para mim e apertou ainda mais minha mão. Paula se levantou devagar. Eu posso falar com você um minuto? Ela pediu. Não, respondi sem hesitar. Ela engoliu, em seco. Eu preciso pedir desculpas. Olhei diretamente nos olhos dela. Não aqui. E não agora. Rafael, por favor. A voz dela tremia. Eu perdi meu emprego. Minha reputação. A família inteira tá me tratando como um monstro. Respirei fundo. Não queria discutir na frente do meu filho, mas também não ia fingir que nada aconteceu. Paula, eu disse, com a voz firme, você não perdeu nada que não tenha colocado em risco primeiro. Ela abriu a boca para responder, mas eu continuei. Você humilhou uma criança em público. Depois fez uma denúncia falsa. Você não tentou ajudar. Você tentou controlar algo que te incomodava. Algumas pessoas começaram a olhar. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Ela sussurrou. Eu sabia. Respondi. Porque eu vi o desprezo no seu olhar, muito antes da denúncia. Ela começou a chorar. Eu só queria que tudo fosse normal. Meu filho é normal. Eu interrompi. Só não é igual a você. O silêncio foi pesado. O Gabriel puxou minha camisa. Papai, vamos embora. Ajoelhei e falei com ele baixinho. Já vamos, filho. Me levantei e encarei a Paula pela última vez. Você não tem mais espaço na nossa vida. Nem agora, nem nunca. Ela tentou dizer algo, mas eu virei o carrinho e fui embora. No carro, o Gabriel ficou quieto por alguns minutos. Papai, aquela moça é má? Pensei antes de responder. Ela fez coisas erradas. Mas o que importa é que você está seguro. Ele assentiu. Eu não gosto quando falam de mim como se eu fosse errado. Segurei o choro. Você não é errado. Você é incrível. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque eu finalmente tinha colocado um ponto final. Algum tempo depois, percebi que aquela denúncia não só mudou a minha vida, como também salvou meu filho de algo muito maior. Nas semanas seguintes ao arquivamento definitivo do caso, tudo foi ficando mais silencioso. Nenhuma ligação estranha. Nenhuma visita inesperada. Nenhuma preocupação disfarçada de ameaça. O Conselho Tutelar encerrou oficialmente o processo e recebi um documento afirmando, com todas as letras, que não havia qualquer indício de negligência ou risco ao Gabriel. Guardei aquele papel numa pasta azul. Não por necessidade legal, mas como símbolo. Era a prova de que, mesmo quando o sistema falha no começo, a verdade ainda pode vencer. O Gabriel voltou completamente à rotina. Escola, terapias, nossos pequenos rituais diários. Toda noite, antes de dormir, ele alinhava os carrinhos por cor, depois por tamanho, e só então se deitava. Eu ficava ali, sentado no chão, observando em silêncio. Papai, ele perguntou certa noite. Oi, filho, as pessoas ainda vão tentar me levar embora. Meu coração apertou. Não, ninguém nunca mais vai fazer isso. Ele pensou por alguns segundos. Por que você me protegeu? Né? Engoli o choro. Porque eu sempre vou te proteger. Foi ali que entendi algo que nenhuma audiência, relatório ou carta de advogado tinha conseguido me ensinar. Ser pai não é só cuidar. É enfrentar o mundo quando o mundo decide ser cruel com quem você ama. Meses depois, fui chamado para uma reunião na escola. Confesso que meu estômago revirou na hora. Traumas não desaparecem tão fácil. Mas, dessa vez, era diferente. A coordenadora queria conversar comigo sobre um projeto de inclusão que a escola estava criando, inspirado justamente no caso do Gabriel. A história dele abriu os olhos de muita gente, ela disse. Inclusive os nossos. Saí dali com um nó na garganta. Meu filho, que foi tratado como problema, estava se tornando parte da solução. Quanto a Paula, eu nunca mais a vi. Soube por terceiros que ela mudou de cidade, que o casamento não durou, que se afastou da família. Não sinto alegria nisso, mas também não sinto culpa.
Algumas pessoas só aprendem quando enfrentam as consequências dos próprios atos. Não desejo vingança. Desejo distância. Hoje, quando vamos a eventos de família, o Gabriel não é mais o assunto delicado. Ele é um menino que ama trens, que odeia barulho alto, que abraça forte quando confia em alguém. Ele é respeitado. E eu aprendi algo que quero que todo mundo que escute essa história entenda. Crianças autistas não precisam ser consertadas. Pais atípicos não precisam provar que merecem seus filhos. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de usar o sistema para punir quem só está tentando amar e proteger. Se você chegou até aqui e vive algo parecido, não se cale. Documente tudo. Procure ajuda. E nunca duvide da sua capacidade. Porque o amor de um pai atento é mais forte do que qualquer denúncia falsa. E eu sei disso. Porque lutei. E venci.